Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou fazer a segunda parte aí das paquivérias, vou trazer várias outras aqui da minha coleção para vocês conhecerem. São plantas muito bonitas, tá? Algumas, né? Algumas estão muito feias. Mas vamos embora pro vídeo. Repetindo rapidamente, tá, gente? Aqui na introdução mesmo, as dicas que eu já passei no vídeo anterior, a importância do seu substrato ser bem drenável para você cultivar paquivérias e paquifitums no tempo, tá bom? É super importante, vou deixar aqui nos cards para você o vídeo da receita do meu substrato. Dê preferência a vasos pequenos ou vasos de barro, tá? Para você cultivar essas plantas no tempo com sucesso, porque elas não toleram excesso de umidade. Na época de chuva, algumas vão precisar de proteção. Vou falar de algumas hoje aqui no vídeo, tá bom? Regas muito espaçadas, não reguem em excesso, são plantas que armazenam muita água e não precisam de ficar sendo regadas muito seguidamente, para você não ter problema de podridão de caule, certo? Então, bora pro vídeo! Gente, a primeira que eu vou mostrar para vocês, eu tô até envergonhada, mas essa aqui, ó, Paquivéria muelleri. Vou deixar o nome aqui na tela. Gente, essa planta é maravilhosa, eu fiz o favor de deixar ela desse tamanho, quase perdi, né? Essa plantinha aqui, eu demorei muito para trocar o substrato. E literalmente, na primeira chuva que deu, ela melou, tá? Então é super importante você conseguir já rapidamente trocar o substrato para um substrato mais drenante mesmo. Se você mora, como eu, numa região que chove muito. Porque as paquivérias, realmente, essa aqui então, super sensível ao excesso de água, tá? Essa aqui é a minha pumila, que também fez o favor de melar no final do verão. Ai, gente, desastre, né? Ah, gente, eu esqueci de mencionar aqui na introdução do vídeo que essas plantas paquivérias gostam de bastante horas de sol. Então, se você for cultivar, tem que ter pelo menos umas 6 horas de sol, tá? Algumas aqui eu cultivo com 7 horas de sol, porque são plantas que necessitam ficar mais tempo expostas à luz solar para ficarem saudáveis, tá? Não são plantas para ser cultivadas em interiores, tampouco em meia sombra. Não dá muito certo. Pelo menos para cultivar no tempo, eu acho muito arriscado fazer isso. A segunda é essa planta maravilhosa. Essa planta é linda, conhecida como Powderpuff. Essa aqui é uma híbrida gigante. Então ela tem pruína, tá vendo, ó? Olha que linda. E essa planta aqui, gente, na temporada de chuva pegou muito olho negro. E pelo excesso de umidade, perdeu muitas folhas. Mas perdeu muitas folhas, sabe? Olha aqui, ó. O tronco dela ficou alongado, ó. Ficou assim porque perdeu muita folha, tá? Então, essa plantinha aqui, se der para você proteger das chuvas, é melhor, porque ela sente mesmo muito, mas é muito, não é pouco, o excesso de umidade e facilmente fica doentinha por conta, pega olho negro, pega fungo. Então não vale a pena não deixar no tempo, tá? Na época das chuvas. Eu deixei esse ano passado, acho que ano passado eu deixei ela, não tive problemas com ela. Mas a planta era menor, né? Aí ela foi crescendo, fui transferindo para um vaso maior. E esse ano ela sentiu muito. Também choveu bastante, né? Mas é aquele negócio. Se der para proteger, é melhor. Essa aqui é a lata, tá? Que tá junto com ela. Senão o pessoal me pergunta depois que planta que é. Isso aqui é Ai, esqueci o nome dessa planta, tá? É uma calanque, né? Acho que é. Bonitinha, ó.
É lenta pra caramba. Acho ela linda porque ela fica branquinha também. Aí eu acho que combina, né? Branquinho, mais um escurinho, mais um branquinho aqui. Então, gente, essa aqui, ó. Eu considero essa planta delicada no período das chuvas, tá? Se você consegue proteger, eu acho que você não vai ter problema com ela. Porque é uma planta bem resistente, ó. Sobreviveu ao meu cultivo, tá? Meu cultivo muito louco. A primeira planta é a Shedekeri, gente. Ai, eu ainda não tive sucesso com essa planta aqui. Eu plantei ela junto com outras e eu acho que ela não gostou muito disso, não. Aí, eu arrumei mais uma aqui e eu vou tirar ela dos arranjos que ela estava junto com outras e juntar num vaso só para ver se eu consigo mais sucesso com essa queridinha aqui. Ela não é igual à clavifólia, porque a folha dela é menos gorda do que a da clavifólia. Também tem essa característica assim, ó, de crescer mais voltada para cima e formar arvoretas. Se reproduz por folha? Reproduz, mas é uma planta que é lenta para se reproduzir. Essa daqui eu achei lenta. Talvez eu aqui não tenha acertado, né? Mas eu achei lenta. Ó, essas mudas aqui, ó, fiz por folha. Olha, tem uma aqui morrendo, ó, mortinha já, ó. Deixa aqui, quem sabe ela vai pra frente. Olha, demorou 1 ano e ainda tá desse tamaninho, ó. Não achei uma planta muito fácil assim de manter bonita, tá? Essa daqui, né? Essa daqui é a mesma, só que ela tá levemente variegata, ó. Aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Essa aqui veio lá da Fernanda, da Suculovers. Olha aqui, ó. Mas pelo verso vocês vão conseguir enxergar que é uma variegata. E essa aqui é a versão dela normal. Achei lenta, tá? Mas as paquivérias, assim como os paquifitons, são em média mais lentos do que os outros, né? Mas essa daqui eu achei, sei lá. Minha relação com ela é meio duvidosa. Ai, ai. Eu preciso me atentar mais a ela para saber se o problema foi ela ou se foi falta de atenção da minha parte. Vou falar de duas, a Paquivéria Draco e a Paquivéria Corvus. Essas duas aqui, olha, qual que é qual, né? Primeiro. Bom, gente, aqui nesse vaso lindo e maravilhoso, olha que coisa mais rica. Ah, tá, ali tá o meu caderno. Meu caderno onde eu faço minhas anotações para fazer vídeo, tá? Bom, vamos identificar as suculentas aqui desses dois vasos para vocês verem. Essa daqui, gente, é a Paquivéria Corvus. A Corvus é azulada. E agora, vou mostrar para vocês a Paquivéria Draco do lado dela, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é a lilás. Será que dá para vocês verem? Não dá, né? Bom, a diferença entre elas é a cor, tá? Principalmente. Essa aqui tá pegando um pouco menos de sol, por isso eu acho que a folha dela tá menos gordinha. Não sei se é característica da Corvus, uma folha de espessura mais fininha, tá? Essa daqui, ó, já tá pegando bastante sol e aí ela ficou mais gordinha. E ela é lilás, a cor dela é lilás. E essa daqui é mais azulada. Essa que é a diferença entre a Draco, que é esta, a Draco é lilás e a Corvus é azul, tá? Então agora eu vou mostrar esse vaso bonito para vocês aqui. Cultivos, já falei para vocês. Essa daqui eu tentei fazer reprodução por folha, consegui. Essa ainda não tentei, tá? Brotou até que rapidamente por folha. Ainda tá bem pequena a minha. Essa daqui eu comprei como um Paquifiton, uma Paquivéria híbrida. Olha que linda que ela é. Tá rosadinha, né? Essa aqui veio sem identificação, tá? Essa daqui é a Lipstick. É a Multicaulis Lipstick. E eu cultivo, então, esses dois vasos assim, em pleno sol. 6 horas de sol por dia, né? Essa aqui teve um estresse hídrico muito grande, porque tava aqui no toldo, aí ela ficou muito murcha.
Aí eu pus ela no tempo de novo para ela se recuperar. E ela se recuperou lindamente, ficou bem colorida, né? Essa aqui não teve estresse hídrico muito severo. O que é estresse hídrico severo? É igual a Bia que eu te mostrei no começo do vídeo. Quando a planta fica muito desidratada, isso aí é um estresse hídrico bem severo. Quando você faz a planta passar por essa situação, quando ela volta, ela fica mais gordinha, tá? Olha só. Essas aqui, então, elas passaram por esse processo. Não é que eu queira fazer isso. É que depois que eu instalei o toldo, acontece com mais frequência. Tá? A suculenta que eu quero falar para vocês é a Orpet. Essa planta aqui, gente, tá nesse vaso maravilhoso, junto com a minha Beyoncé, que é essa daqui, com a minha Runione San Carlo, é uma Letícia, Graptocedum bronze e vários raminhos de Expansa fragilis, né? Esse vaso aqui, então, tá conseguindo agora se recuperar do corte apical, da decapitação que eu fiz neles, tá? Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tenho uma Orpet, que eu comprei e plantei nesse elefantinho aqui, ó. E aí eu fiz a poda, tinha duas cabeças. Uma tá nesse vaso e a outra tá em um outro vaso aí, que eu fiz um arranjo também. Aí, gente, ó, olha a brotação dessa planta, dessa Paquivéria no tronquinho. Aqui tem 3, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mudas da Paquivéria Orpet nesse outro vasinho meu antigo de elefantinho. Olha que coisa mais rica. Muitíssimo fã dessa espécie, porque ela fica uma colherzinha, não sei, gente, uma colherzinha. Ela fica com essa dobrinha aqui, ó, e fica essa coisa linda, gente. Olha que planta mais maravilhosa. Se eu tiver uma foto desse vaso anteriormente, eu posto aí para vocês verem. Essa aqui é um dos vasinhos mais fofinhos que eu já tive, que combinou super, né? Depois que ele se adaptou e cresceu. Achei que é de crescimento até que rápido. Eu quero fazer um vaso bem lindo agora com esse tronco. Não vou desfazer o tronco, quero manter essa arvoretinha de Orpet aqui. E depois eu vou trocar ele de vaso, porque eu acho que não vai combinar com o meu elefantinho fofo. Essa é uma espécie também que se reproduziu muito fartamente por folha aqui no meu cultivo. Forte, ó. Eu deixei essas folhas para brotar. E olha só, gente, que coisa mais rica. Olha quanto broto, ó. Todas essas aqui, essas folhas grandes, são de Orpet, tá? Então, é uma planta que eu achei que se reproduziu facilmente aqui no meu cultivo. E essa aqui, ó. Olha que coisa linda. Estou muito satisfeita. É uma planta também que ultimamente eu não tenho visto em álbuns, tá? Mas ela teve aí a sua temporada de oferta de plantas aqui no Brasil. Olha que linda, tá? Olha que planta mais maravilhosa. Gostei muito, achei de fácil cultivo. Passou a temporada de chuvas aqui ilesa. E conseguiu pegar as duas cabeças. Demorou um pouquinho para enraizar, mas eu achei que foi super de boa aqui no meu cultivo no tempo, tá? É mais uma Paquivéria aqui, a Paquivéria Zunei. Olha como ela tá estressada, gente, ó. Bem vermelha. Olha só, bem o miolinho dela. Essa planta aqui eu tenho há pouco tempo, tá? Desde janeiro. Veio lá da Fernanda, olha que linda. Fernanda da Suculovers, tá? Olha que planta maravilhosa, gente. Bonitinha, né? Tá sendo cultivada aqui, pegando sol, 6 horas de sol, como eu já falei. E é uma planta bem tranquila também até agora, não me deu problema nenhum. Não pegou fungo, não pegou pragas.
E tá com essa cor bem bonita, né? Dá pra ver bem? Espero que sim. Tá difícil de achar uma luminosidade boa para essa planta aqui. Agora eu vou falar dessa daqui, olha. Essa daqui eu comprei, essa verde, tá? Não essa aqui. Essa aqui é o Pachyphyton Baby Finger, tá? Essa daqui eu comprei como Echeveria Blue Feather. Gente, vou deixar na tela o nome que eu comprei aí para vocês verem. Pesquisando na internet, eu encontrei um comentário no Facebook falando que a Blue Feather é a Mrs. Combs. A Pachyveria Mrs. Combs. Agora, eu achei realmente muito parecida com a Mrs. Combs. Então, eu tô trazendo ela aqui nesse vídeo de Pachyverias, tá? Eu não tenho certeza disso. Por que que isso acontece, né? Porque é um nome comercial. Num país a pessoa batiza com esse nome e tal. Muda às vezes o nome popular. Então, às vezes a pessoa chega a comprar a planta aqui como Sedum Blue Feather, Echeveria Blue Feather. E sendo que talvez essa planta aqui seja aquela que no Crassilace é identificada como Pachyveria cumbes, tá? Eu acho que pode ser sim, é muito parecida. Essa daqui, gente, eu só vou fazer uma observação bem interessante que eu vi aqui, ó. Quando ela é pequenininha, olha aqui, ó, bem pequenininha, vocês observem que ela tem uma penugem, uns pelinhos aí, muito parecido com os pelinhos que a Setosa diminuta tem. Só que ela fica depois grande, ó. E é uma planta que está aqui, ó, bem apertadinha e está se multiplicando muito, tá? O que aconteceu com ela agora? Como ela ficou muito apertada, começou a ficar assim, ó, com umas folhinhas meio amareladas. Eu tô tirando essas folhas, mas o que eu vou fazer com essa planta? Eu vou providenciar um vaso novo para ela poder se multiplicar. Eu acho, gente, então, que essa daqui que eu comprei, identificada como Echeveria Blue Feather, na verdade pode ser a Pachyveria cumbis, tá? Que tá lá classificada assim no Crassilace. Gente, eu vou falar dessa lindeza aqui, que é uma Pachyveria misturada com Raindrops, por isso que ela tem essas protuberâncias aqui, ó, que seriam carúnculas, tá? Essa planta aqui, ela já esteve, quando ela chegou, ela estava bem estressada, e aí ela ficou bem amarelada. Agora ela tá pouco estressada, então eu vou estressar essa planta. Eu vou ter... Ela sempre foi cultivada aqui, ó. Aí, gente, eu fiz a poda dela uma vez para conseguir novas mudas. Eu consegui novas mudas, tá aqui. Esse é um Pachyveria que veio, é um Pachyphyton com Raindrops, então virou uma Pachyveria. Eu comprei lá na Brilho do Sol, tá? Vamos ver se aqui fica melhor. Ai, olha só que linda, gente. A cor dessa planta, né? Ela fica bem amarelinha, tá? Demorou bastante, mais de 1 ano para ela chegar nesse tamanho aqui. Demorou bastante para enraizar, tá? A cabeça, achei até que ia perder. Então, é uma planta delicadinha nesse sentido. Passou a temporada de chuvas toda nesse vaso aqui. E eu acho que ela tá ficando maravilhosa, ó. Eu vou tentar, então, agora o estresse hídrico nela, para fazer com que as carúnculas fiquem mais ressaltadas e a cor se revele novamente, como ela estava quando chegou aqui, né? É uma planta diferente, rara, né? Uma planta que eu só vi disponível lá na Brilho do Sol e faz tempo que eu não vejo essa planta aqui disponível lá no site, tá? Por fim, eu vou mostrar essa Pachyveria aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar a coloração. Ela é levemente lilás.
Ela é bem grandona, ó. Pesadona, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Olha só, perto da minha mão, tá vendo? Ela tem uma roseta grande, ela fica bem grande essa planta, tá? Eu não sei a identificação dela, tá? Eu comprei sem a identificação. Ela tá sendo cultivada aqui nessa lata. Já tá desproporcional o tamanho da lata pro tamanho da muda. Provavelmente eu vou cortar essa muda, porque eu queria fazer mais mudas dessa planta. Eu acho a cor dela não tá pegando a cor. Tá azulado no vídeo. Ela é mais puxada pro lilás ao vivo, tá? Ó, ela vai florir novamente. Já é a segunda floração dela esse ano. E demora, viu, gente? Uma planta lenta. Ela fica bem grande, viu? Eu já vi uma planta de quem eu comprei. Eu comprei da Mônica, do canal Mônica Cactos e Suculentas. E ela, quando ela me passou essa planta, era bem pequenininha. E a dela é enorme, enorme, tá? Então é uma planta que tem um potencial aí de crescer bastante. Infelizmente eu não sei a identificação dessa planta. No começo eu achava que era mulher, mas a mulher é azulada. Essa aqui, ao vivo, ela é mais puxada pro lilás, tá? Bom, gente, eu vou encerrar o vídeo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha que fofinho que é essa planta, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das comparações e que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau! Ah lá, Isabel. Tchau! Olha aqui, gente, o meu toquinho. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. O toquinho tá bem, o toquinho tá bonito. Cadê o toquinho? Cadê o toquinho? Vai. Cadê a cara do toco? Ah, a carinha bonita dele. Eu tô ficando velhinho, ó. Mas já deitou de novo, vai. É uma preguiça. Hein? Olha só, eu tô ficando velhinho. Olha aqui. Já tenho 8, 9 anos, né? 9 aninhos eu tenho. Ai, meu velhinho bonitinho. Meu toquinho. Tchau, gente. Tchau.